Pessoal, conforme eu combinei no outro vídeo, eu vou utilizar aqui um pouco menos de tempo para poder ganhar mais tempo e mais rápido conseguir colocar todos esses num vídeo só para poder passar adiante. Então, ainda que eu acho que o ideal seria explicar um por um, passo a passo e etc, como eu vinha fazendo, são muitos, tá vendo? É um exagero colocar os exercícios até L e aí eu vou ganhar um pouco mais de tempo mostrando como que faz na calculadora. Só vou mostrar a ideia de cada uma das propriedades sem necessariamente resolver, tá bom? Só apresentando para vocês. Nesse primeiro aqui, ó, todos para aplicar, resolver potências. Lembrando que uma potência tem esse número aqui embaixo que chama-se base. Esse número aqui de cima chama-se expoente. Tem gente que se confunde quando ele tem uma fração e aí ele fala elevado. Ele fala, por exemplo, a fração 5 sobre 3. Ele fala que é 5 elevado a 3 ou 3 elevado a 5. Ele confunde. Isso aqui não tem nada a ver com elevado, tá bom? Então aqui é menos 2 elevado a 4. Tem uma diferença quando tem o parênteses e quando não tem o parênteses. Eu vou mostrar agora qual que é a ideia, tá bom? Quando tem o parênteses a base, é sempre a base multiplicada por ela mesma essa quantidade de vezes. O erro mais comum das pessoas é fazer 2 vezes 4, multiplicar a base pelo expoente. Não é isso. A potenciação é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Na hora de multiplicar, eu vou multiplicar esse 2 por esse dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então o resultado é 16. E o sinal, esse menos com esse menos, viram mais. Esse mais com esse menos, viram menos. E esse menos com esse menos, viram mais. Então o resultado final é mais 16. Tudo bem? Tem uma regrinha que o pessoal acaba decorando, que é todas as vezes que o expoente for par, for um número par, terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, a potência, que é o resultado aqui, será positiva, tá bom? Aí fala assim, então toda vez que for ímpar vai ser negativa? Não. Toda vez que for ímpar, o sinal vai ser aquele que tiver aqui, ó. Vai se repetir esse sinal aqui, tá? Aqui tem que tomar um cuidado, apesar do expoente ser um número par, não tem o parênteses. Então isso aqui, na verdade, ficaria assim, ó, menos o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo que eu só repeti o 2, porque é só o 2 que está elevado à quarta, o menos não. Então fica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tudo bem? E esse menos prevalece. Então aqui vai dar menos 16. Apesar do expoente ser par, ficou negativo porque o sinal de menos não está elevado a 4. Aqui o sinal de menos também está elevado à quarta potência. Tá bem? E a mesma coisa quando for ímpar. Quando for ímpar aqui o número, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então o resultado da potência é 8. E o sinal vai ficar 3 menos, porque ele também está dentro do parênteses. Então esse menos com esse menos aqui, esses dois menos ficam mais. E esse mais com esse menos fica menos. Então sempre vai ficar menos? Não, só vai ficar menos quando aqui for menos. Quando for mais vai ficar mais, né? Quando o expoente é negativo, eu tenho o seguinte. Isso aqui é uma fração. Lembra-se que todos os números são frações. Então ele é menos 2 sobre 1. Tudo bem? Elevado a menos 3. Como que eu resolvo isso? Eu inverto essa fração. Esse 1 vai para cima e esse 2 vai para baixo. Menos 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Quando eu inverto isso aqui, esse negativo fica positivo. Então, menos 1/2 elevado à terceira. E como é que resolve isso? Toda vez que for fração, eu elevo os dois, tanto o de cima quanto o de baixo. O de cima
Primeiro, o sinal. O sinal vai ser menos. Por que que eu sei que é menos? Porque aqui é menos e é ímpar. Resolvendo isso daqui, 1 elevado à terceira é 1 vezes 1 vezes 1. Ora, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa vai ser 1. Sobre 2 à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. A gente já sabe que 2 à terceira é 8. Então, aqui vai dar 8. Então, o resultado disso aqui é menos 1/8. Tudo bem? Esse daqui é só para a gente tomar cuidado, ó, porque tem um menos aqui que não está elevado e tem um menos aqui que está elevado. Esse menos que não está elevado, a gente copia ele aqui, ó. E esse que está elevado, a gente resolve. Então, a gente vai ter um parênteses aqui para poder resolver. Menos 2 elevado ao cubo, a gente já sabe, ó. Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Então, aqui eu vou colocar menos 8. O que que é esse menos 8? É o resultado dessa potência aqui, ó. Disso aqui, dá menos 8. E esse menos aqui eu copiei. Ora, ficou menos, menos. Lembra da regra? Sinais juntos, se eles forem iguais, fica positivo. Então, aqui vai dar 8 positivo. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Copia o menos. E aí faz 2 elevado à sexta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, vai dar 64. Porém, esse 64 é positivo. Por que que ele é positivo? Porque o expoente é par, então é positivo. Logo, esse menos que eu copiei e esse mais que é o resultado da potência são diferentes, vai ficar menos 64. Aqui, só a aplicação. 4 elevado a 3, 5 elevado a 3. Nesse tem uma fração. Como o expoente é negativo, eu vou ter que inverter. O 3 vai para cima e o 5 vai para baixo. E esse 3 vai ficar positivo. Esse daqui é uma propriedade das potências. Toda potência que tem expoente zero é igual a 1. Sempre. Sempre que o expoente for zero. Na verdade, tem uma exceção. A única exceção é essa daqui, ó. 0 elevado a 0. Isso aqui não é igual a 1. Na verdade, isso aqui é uma indeterminação matemática, tá? Não tem solução. Então, se a base não for 0... elevou a 0 é igual a 1. Não pode confundir com esse outro, ó. 0 elevado a qualquer coisa. 0 elevado a qualquer coisa, a gente aplica a regra normal. É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Só que 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar sempre 0. Tá? Nesse, ele quer a aplicação de uma propriedade, que é a seguinte, ó. Se você perceber, eu tenho 2 elevado à terceira e 2 elevado à quinta. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à terceira, certo? Esse daqui, 2 elevado à terceira, resulta nisso aqui, tá? Que eu vou multiplicar, então, um sinal de vezes, por 2 elevado à quinta. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quinta. Então, esse 2 elevado à quinta é isso aqui. Tudo bem? Aí você percebe que só tem multiplicação aqui, ó. E ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é a mesma coisa que fazer 2 elevado a 8. Que é o que o pessoal fala assim, ah, como a base é igual das duas potências que estão sendo multiplicadas, eu copio essa base e aí eu somo os expoentes. 3 mais 5, 8. E quanto que é 2 elevado a 8? É 2 vezes 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 2. 8 vezes. Que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, isso aqui dá 256. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho 2 elevado a 2, ou seja, eu tenho isso, 2 vezes 2. Que eu vou elevar a terceira, ou seja, eu vou ter 3 vezes isso aqui. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, uma vez. 2 vezes 2, duas vezes. 2 vezes 2, 3 vezes.
É a mesma coisa que 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, quando eu tenho potência de potência, o que eu tenho na verdade é 2, e aí eu multiplico 2 vezes 3, 6. Tá bom? Essa daqui, ó, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64. E 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 dá 125. Essa daqui é para inverter, o 3 vai para cima, o 5 vai para baixo, e eleva a terceira, ficou positivo porque eu inverti. E agora 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 5 elevado ao cubo a gente já sabe é 125. Pronto, todos resolvidos. Facilita muito o uso da calculadora. Como que faz com a calculadora? Tá aqui a nossa calculadora. Vou fazer o primeiro lá. Então, ó, sem segredo. Abre o parênteses, menos 2, fecha o parênteses. Esse daqui é o símbolo da potência. Quando eu quiser colocar elevado, eu aperto esse chapéuzinho. Em algumas calculadoras é um x elevado a y aqui. É a mesma coisa. Ele está sempre mais ou menos na mesma posição por aqui. Então, elevado a 4. Então, elevado a 4. Resolvi 16 positivo. Está lá o 16 positivo. Perceba que se eu fizer sem colocar o parênteses como está aqui, ó, menos 2 elevado a 4. Ele vai calcular menos 16, porque o menos não está dentro do parênteses. A calculadora entende que o menos não está elevado à quarta. Tudo bem? Vou fazer a do negativo aqui, ó. Então, ó, a resposta, lembrando, deu menos 1/8, né? Então, abre o parênteses, menos 2, fecha o parênteses, elevado à terceira, igual menos... Perdão, eu errei, não é terceira, né? É menos 3. Então, voltando aqui, menos 3. Olha lá. Lembrando que aqui, resposta decimal. A minha resposta é fracionária, certo? Para ficar isso aqui virar uma fração, a gente já aprendeu. Shift e aperta a tecla de fração. Então, menos 1/8, que deu a resposta aqui, tá bom? Se eu colocar idêntico tá na folha, na calculadora vai dar certo. Então, ó, menos, abre parênteses, menos 2, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado a 3. Então, elevado a 3, igual 8 positivo. Nossa resposta, 8 positivo. Vou fazer essa daqui, ó, que é a de fração. Então, vamos lá. Abre parênteses, 4 sobre 5. Fecha o parênteses, ó, 4 sobre 5. Fecha o parênteses. Elevado à terceira. Elevado à terceira, igual, tá vendo? 64 sobre 125. 64 sobre 125. Já me deu a resposta fracionária. Tudo bem? E se eu quiser a resposta decimal? Se eu quiser a resposta decimal, basta dividir 64 por 125. Se eu fizer essa divisão, 64 por 125... vai dar 0,512, tá bom? Então, vou já passar aqui para a segunda folha, que são algumas aplicações, 2 probleminhas ele colocou. Em um estoque, deseja-se colocar empilhando várias embalagens cúbicas, lembrando que um cubo é uma caixa, né? Várias embalagens cúbicas de 0,2, então aqui tem 0,2 metros, 0,2 metros de medida de lado. Como é cúbico, é 0,2 aqui, 0,2 aqui, 0,2 de altura. É preciso que fiquem todas encaixadas e o espaço físico seja aproveitado o máximo possível.
em um espaço de volume 80 metros cúbicos. Aqui ele já me deu o volume, ó, volume de 80 metros cúbicos. Quantas caixas podem ser empilhadas? Ou seja, se eu souber o volume de uma caixa, basta dividir 80 pelo volume de uma caixa. Para calcular o volume de uma caixa que seja cúbica, o volume de um cubo é a área da base vezes a altura. Como todas as medidas são iguais, então é só fazer a área da base elevada ao cubo, a medida do lado elevada ao cubo. Então eu vou ter 0,2 elevado ao cubo. Tudo bem? Para fazer isso a gente pode fazer com a calculadora e colocar a resposta. Ele não definiu, então a gente vai fazer desse jeito, tá bom? Depois eu posso até mostrar uma outra forma de fazer. Abre parênteses, 0,2, fecha parênteses, elevado ao cubo. Achamos a resposta. Ele me deu a resposta numa notação científica, tá vendo? Se eu não quiser a resposta na notação científica, a gente lembra, né? Modo, aperta o 3, aperta 1. Opa, não voltou, perdão. Então vamos tentar de novo aqui. Modo, aperta o 3, o 2, olha lá. O 2 ele limpou a anotação científica e a fixação de casas decimais também. Então, ele me deu a resposta decimal. Tudo bem? Encontrei aqui a resposta do volume de cada caixa. Como eu tenho 80 caixas, basta fazer 80 dividido por esse valor. Lembrando aqui na nossa calculadora, eu vou fazer 80 sem apagar o que está aqui, ó. Deixei o 80 aqui sem apagar o que está aqui. Dividido por essa resposta que eu já tinha aqui. Essa resposta é o ANS. Então, 10.000. Ou seja, podem ser empilhadas 10.000 caixas. Tá bom? Essa é a resposta. Como que eu faria isso aqui se eu não tivesse a calculadora? Primeiro, eu ia transformar isso aqui num número decimal. Tudo bem? Numa fração. Como que eu faço para transformar um número decimal numa fração? Eu ia escrever esse número como se ele não tivesse vírgula. Se ele não tivesse vírgula, ele seria 2. Então é 2. Sobre 1, porque eu quero transformar numa fração, lembra? Só que aqui eu fiz de conta que eu não tinha vírgula, mas eu tenho. Então eu volto e conto. Quantas casas tem depois da vírgula? A vírgula está aqui, tem uma casa depois. Então eu coloco 1, 0. Essa é a fração. 2 sobre 10. Que eu vou elevar a terceira. Lembrando que 2 elevado à terceira é 8. 10 elevado à terceira é 1.000. 8 sobre 1.000. E aí eu vou fazer a divisão de 80 por 8 sobre 1.000, também sem usar a calculadora. 80 dividido por 8 sobre 1.000. Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. Então eu tenho uma divisão de duas frações. A gente aprendeu uma regrinha lá no ensino fundamental que diz assim, para dividir duas frações você copia a primeira. A primeira é 80, né? Sobre 1. E multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? O número de baixo eu coloco em cima, 1.000. E o número de cima eu coloco embaixo, 8. Lembrando aquilo que eu falei para vocês num outro vídeo, que como isso aqui é multiplicação, a ordem tanto faz. Então eu vou mudar a ordem porque eu estou vendo que esse 80 e esse 8 dá para dividir. Então eu vou fazer 80 sobre 8 vezes 1.000 sobre 1. 80 dividido por 8, isso aqui eu sei que dá 10. E 10 vezes 1.000 é 10.000. Então, se você não entendeu assim, não tem problema. Você pode fazer usando a calculadora porque ele não definiu que não poderia. Essa daqui eu vou fazer tudo direto na calculadora. É um exercício de matemática financeira que também é aplicação, tá bom? Você pode fazer parte a parte e ir calculando cada uma das partes com a calculadora. Eu vou fazer direto. O gestor aplicou 5.000 por um período de 10 meses em regime de juros compostos à taxa de 1% ao mês. Determine qual será o obtido por esse gestor com essa aplicação, sabendo que o montante é calculado a partir da fórmula. Montante é o valor acumulado. O valor aplicado, que é o 5.000, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é 1% ao mês, elevado ao período. Tudo bem? Essa taxa, tem que tomar um cuidado, porque aqui ela está em porcentagem, 1%. 1% na verdade é 1 sobre 100, é a fração 1 sobre 100. Tá bom? 1 dividido por 100. Que
Se eu transformar em decimal, vou usar a calculadora para vocês poderem entender, 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Então, isso aqui é 0,01. É esse valor que eu vou usar. Logo, o montante, que é o que eu estou procurando, vai ser igual ao valor aplicado, que foi 5.000, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é 0,01, elevado ao período. Quanto tempo? 10 meses. Então, elevado a 10. Basta, então, colocar isso aqui na calculadora e eu vou achar a resposta direto, tá bom? 5.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,01, fecha parênteses, elevado a 10, igual. Resposta, 5.523,11. Então, a resposta é R$5.523,11. Perceba que é 11, tanto se eu for truncar, quanto se eu for arredondar, tá? Então eu posso colocar 11 centavos. Essa questão do truncamento e do arredondamento pode começar a dar uma diferença de 1 centavo no que a gente estiver fazendo, se o professor não definir se é para arredondar ou se é para truncar. Geralmente, em matemática, todas as vezes que o exercício se omite se é para truncar ou se é para arredondar, a gente arredonda, porque o arredondamento diminui o erro, tá bom? Diminui a margem de erro. Então, essa daqui é a solução dos 3 exercícios, das 3 perguntas do exercício de apoio 2 da semana 2. Um abraço, volto daqui a pouco com o 3.